Olá, colegas de profissão. Vamos continuar aqui com a nossa série a respeito da história das fundações no Brasil, né? A ideia agora é a gente conversar sobre elementos tracionados, né? Que são basicamente tirantes em solo, tirantes em rocha e estacas helicoidais também. Bom, para isso, o nosso primeiro convidado, né, é o Daniel Canova, que é nosso consultor especial nessa área de elementos tracionados, né? E tem uma larga experiência nisso, né? Está inclusive liderando comissões de norma a respeito desse assunto, né? Vou lembrar de um início muito antigo que é conhecido que o início dos tirantes ancorados em solo no Brasil foi, na verdade, o início no mundo. Assim, até a década de 50 só existiam elementos tracionados ancorados em rocha, né? E o professor Costa Nunes foi quem introduziu os ancorados em solo, se não me engano, numa obra da antiga Tecnosolo, na estrada Grajaú-Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Mas, Daniel, tenha a palavra, seja bem-vindo. Primeiro, obrigado do convite da Benapar. Realmente, como o José Carlos falou, o professor Costa Nunes foi uma das primeiras pessoas aqui no Brasil a introduzir elementos tracionados em solo, né? E com isso, depois de lá, os esforços na engenharia foram grandes, os avanços foram grandes também, e começaram a se constituir normas, né? Normas técnicas, a BNT, normas NBR, para que se conseguisse constituir uma padronização desses elementos, né? Muito utilizados já naquela ocasião na Europa e países aqui da América do Norte, né? Então, o Brasil o professor Costa Nunes foi um dos precursores aí nessa questão dos elementos tracionados. A partir do Costa Nunes surgiram N situações de elementos tracionados. Vou dar aqui alguns exemplos, como as ancoragens em rocha para elementos, por exemplo, de fundações dos estais, de torres estaiadas, né? São estruturas semirrígidas, então são elementos importantes também de fundações. Trabalham totalmente tracionados de forma axial, né? Tem também as questões das estacas helicoidais, que são também fundações muito importantes, ainda em desenvolvimento no Brasil, com uma ênfase maior em linha de transmissão, tá? São elementos também muito importantes, tá? No ano 2000, aí que começou com uma intensidade um pouco maior no Brasil, e isso vem se desenvolvendo ao longo dos anos, né? Tem aí algumas publicações nacionais importantes sobre o assunto. Temos a norma NBR 5629, que ela trata de tirantes ancorados no terreno. Aí já são elementos tracionados com uma condição um pouco diferente de fundações, onde nós temos um trecho livre, nesse caso, são monobarras ou são tirantes autoperfurantes, muito utilizados, ou elementos como cordoalhas também, fios, né, que podem ser utilizados nessa questão. Mas um pouco diferente de fundações, como eu falei, elas têm trecho livre, então são elementos protendidos, né? E tem também os elementos tracionados, por exemplo, como solos grampeados, que podem ser também utilizados em elementos tracionados. Até tem uma norma recente agora que foi constituída para solos grampeados, onde dentro da norma trata alguns assuntos nesse nível, para questões aí de trabalhos à tração em solo. Uma norma bastante interessante também, uma norma recentemente publicada. Fazer uma pergunta, Daniel. Essa área de estacas helicoidais, né? Enfim, quando eu comecei a ter contato com fundações na década de 70, era um processo que não existia, né? Nas linhas de transmissão, a minha memória é que isso começou a existir, talvez no início dos anos 2000, mas eu não participei desse ponto. O que você pode me falar da história das estacas helicoidais no Brasil? Tá. No Brasil, as estacas helicoidais realmente começaram ali entre 99 e 2000,
E elas começaram assim de uma forma um pouco acanhada, com instalações de equipamentos ainda não tão apropriados, né? Com cargas relativamente baixas para linhas, por exemplo, de 69 kV, 138 kV, na fundação dos estais. Já naquela ocasião, existia uma empresa americana que atuava aqui na América do Sul, né? E nessa questão, uma empresa brasileira conseguiu desenvolver o sistema aqui no Brasil e começou toda essa questão da instalação, do desenvolvimento, entender um pouco mais as condições realmente de capacidade de carga de estacas helicoidais em solo. Mas foi realmente na década entre 99 e 2000, né? Entre 99 e 2000, que tem-se relatos dessas questões de utilização em linha de transmissão. Mundialmente, né, a estaca helicoidal, como um parênteses, né, ela foi, na verdade, produzida e foi constituída no ano de 1850, 1860. Tem relatos de Alexander Mitchell, que foi precursor das estacas helicoidais. E essas estacas helicoidais foram muito utilizadas nos faróis das encostas, né? Então, ela é utilizada numa condição de funcionalidade tanto como elemento tracionado quanto comprimido, né? Recebendo aí cargas de vento, cargas de situações de elevação de maré, questões de vibração que ocorriam nas estacas. E Mitchell foi um dos precursores, né? Foi um dos desenvolvedores dessas estacas. Como curiosidade, existe hoje ainda nos Estados Unidos um farol que é mantido, foi tombado, historicamente foi tombado lá na Virgínia, o farol de Memphis Sands, que é um farol tombado pelo governo americano, que ainda é constituído com as estacas helicoidais. O farol lá está de pé e não tem uma visitação no farol, mas dá para se observar o farol da costa, né, da parte seca ali do litoral para o mar, dá para ver realmente as estacas helicoidais lá em funcionamento. E fazer uma consideração. Em 2000 salvo engano, em 2014, eu tive num congresso do Deep Foundations Institute, DFI, em que existiam várias empresas que, enfim, fabricavam e instalavam estacas helicoidais. E uma percepção que eu tive na ocasião foi que o que é feito no Brasil é com diâmetros limitados e com utilizações limitadas. Então, portanto, assim, com, vamos dizer, cargas mais baixas e utilizações menores. E me pareceu, na ocasião, que nos Estados Unidos, e talvez mais ainda no Canadá, isso estaria mais desenvolvido do que no Brasil. O que você pensa assim sobre as utilidades futuras das estacas helicoidais? E, enfim, a história do que aconteceu no Brasil até agora e o que pode acontecer. Tá. Bom, como você bem colocou, nos países aqui da América do Norte, a utilização de estacas helicoidais ela é de uma forma bastante ampla, não só em fundações de elementos semirrígidos, né, ou rígidos como torres, mas também em outros tipos de fundações, até em usos prediais, né, como exemplo. Ela tem uma versatilidade muito grande, né? Então, a questão das helicoidais ela pode trazer realmente uma questão interessante de redução de prazo numa obra, e ela não foi tão difundida ainda no Brasil nesse sentido, por algumas questões também de competitividade com outros tipos de fundação e também por conhecimento, né? Por uma questão de amplitude em conhecimento técnico, realmente domínio técnico sobre isso nos solos aqui tropicais, né? Mas eu vejo que para futuro, talvez para 5 ou 10 anos, com certeza esse tipo de fundação, esse tipo de sistema de solução vai ter realmente uma situação bem diferente, né? Assim como começou lá atrás, hélice contínua e outros tipos de fundações, as estacas helicoidais elas tendem a ter um crescimento no Brasil de uma forma também bastante genérica para outros usos.
Evidente que requer muito estudo, requer uma amplitude bem profunda, né, em cima disso aqui nos solos tropicais. O que você podia se expandir um pouco mais sobre a questão dos solos tropicais e de, enfim, alguns estudos que possam pensar melhor essa situação com as estacas helicoidais, que Ok. precisam ser feitos aqui daqui para frente? Perfeito. Bom, tem aí vários alunos, né, com algumas teses já de mestrado, doutorado em estacas helicoidais, que têm estudado bastante o tema. Temos alguns laboratórios dentro de algumas universidades que estão em estudo sobre esse tipo de solução já, em forma de em escala reduzida, né? Porém, a grande questão né, existe um método de cálculo que ele define a parcela de solos coesivos e não coesivos, né? E no que isso dá uma questão, dá um empirismo grande, né, realmente na capacidade de carga. Porém, o que eu imagino é que vai ter que existir um modelo matemático bem equilibrado para esses solos tropicais, para poder prever essa capacidade de carga com uma assertividade maior. Evidente que provas de carga vão ter que ser feitas para isso, para mitigar essas questões desse modelo matemático com uma maior ênfase, né, para os solos tropicais. Mas os parâmetros ainda para os solos tropicais não estão ainda muito bem acomodados, não estão ainda muito bem na mão para que se tenha um modelo um pouco mais equilibrado. Tá? Então, os modelos hoje eles não têm uma aproximação tão grande, né? Evidente que as helicoidais, as condições de contorno também são muito importantes para esse cálculo, né? Para essa questão também técnica e de observação também da vida útil dessa fundação, olhando aí para longo prazo, né? E pensando que é uma fundação também em aço, né? Então tem que se observar também as questões de corrosão, tem que se observar as questões da agressividade do meio naquele tipo de material, realmente para a gente poder entender o quanto se estima de vida útil daquela fundação, né? O objetivo foi fazer uma passada geral entre os sistemas de elementos tracionados que são usados no Brasil, um pouco da sua história, né? Enfim, a gente não pode abordar tudo, né? Existem vários temas que não foram abordados, mas é uma síntese, né? Eu agradeço muito, Daniel, e, enfim, a gente continua à disposição e vamos continuar esses nossos vídeos sobre assuntos relacionados à história da geotecnia e fundações no Brasil. Muito obrigado e agradeço a todos. Obrigado, Zé Carlos, obrigado a Benapar. Como você bem disse, é um aprendizado diário. A gente está sempre aprendendo um pouquinho todo dia, indo a campo, lendo uma norma, estudando, participando das reuniões. E o Brasil tem uma geotecnia bastante pulsante e eu vejo que o crescimento ele é contínuo e a melhoria é contínua nesse segmento. Um grande abraço. Um abraço.